Muito bem, estamos chegando ao final do nosso curso de análise na reta, onde estudaremos o conceito de continuidade uniforme. Então, definição. Dizemos que uma função f de I em R é uniformemente contínua em I se, para todo epsilon positivo, existir um delta também positivo, tal que para quaisquer x e y em I, tais que módulo de x menos y é menor que delta, implique em módulo fx menos fy menor que epsilon. Então vejam que a diferença entre continuidade, que nós vimos em aulas anteriores, e agora este acima, de continuidade uniforme, eu observo que é um conceito, essa diferença é sutil. Ou seja, na continuidade que nós já estudamos, nós temos que, dado um x pertencente a um conjunto I, para todo epsilon positivo já escolhido, existirá um delta positivo, e tal delta depende do epsilon que foi escolhido e também do x que foi previamente escolhido. Ou seja, este delta é um delta que depende do ponto x e do epsilon, certo? Ou seja, o conceito de continuidade que se estudou anteriormente e que se vê em cálculo também é um conceito local, certo? A continuidade ali é um problema local. Já agora, a continuidade uniforme é um conceito mais forte, ou seja, dado um epsilon positivo, existe um delta universal, certo? Ou seja, e tal delta ele depende da escolha apenas do epsilon, não vai depender mais de um epsilon e de um ponto. Em outras palavras, o delta é um delta de epsilon. E ele é tal que, para quaisquer x e y em I, que distem entre si a menos de delta, vai implicar que o módulo fx menos fy fica a menos de epsilon. Ou seja, o delta da continuidade uniforme, ele estabelece uma propriedade global, ou também, por assim dizer, universal, certo? Essa é a diferença sutil entre continuidade simples e continuidade uniforme que estamos vendo agora. Vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo, a função f de r em r, dada por f de x igual a x ao quadrado, embora ela seja contínua, nós sabemos já este fato, mas ela não é uniformemente contínua. Existe continuidade nesta função, mas a continuidade não é uniforme. Vamos à solução. De fato, mostremos que tal f não pode ser uniformemente contínua. Escrevamos isto. Bom, para isto, então, dado, por exemplo, epsilon igual a 1, que é um número maior que zero. E vamos tomar x sendo n e y sendo n mais 1 sobre n, onde n é natural. Então, para todo n natural, vou tomar um delta positivo que seja tal que 1 sobre n fique menor que este delta. Então, com isso, nós temos que a distância entre x e y é módulo de n menos n mais 1 sobre n, ou seja, vai dar apenas 1 sobre n, que é menor que o delta por construção, que fizemos acima. Mas, no entanto, fx menos f de y é igual a módulo de n ao quadrado menos n mais 1 sobre n ao quadrado, que, desenvolvendo aquele quadrado perfeito ali na parte do aditivo, ali nos parênteses, nós vamos encontrar esta operação. Quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Com aquele menos evidente na frente, fica tudo negativo. Vai sobrar apenas 1 mais 1 sobre n ao quadrado, que obviamente é maior que 1, que é o epsilon, certo? Então, veja, a distância entre x e y deu menor que delta, mas a distância entre as imagens correspondentes dá maior que o epsilon. Ou seja, a f não é uniformemente contínua. Vejamos um segundo exemplo. A função f, definida no intervalo fechado em 1 a mais infinito aberto, f de x igual a 1 sobre x. Esta função eu afirmo para vocês que é uniformemente contínua. Vejamos este fato. Solução. Então, dado um epsilon positivo, vamos obter então um delta universal. Vamos obter um delta positivo, tal que para quaisquer x e y no domínio da função, no intervalo fechado em 1 a mais infinito aberto, tais que a distância entre eles fique a menos de delta, e isto implique que a distância entre as imagens correspondentes fique a menos de epsilon. De fato,
Vamos avaliar a distância entre as imagens. Módulo fx menos fy é módulo de 1 sobre x menos 1 sobre y. Tirando o mínimo múltiplo comum, nós vamos encontrar módulo de x menos y sobre x vezes y. Por quê? Porque x e y são maiores que 1, que é maior que 0. Então, o produto entre eles é maior que 0. Certo? E lembro que módulo de x menos y é menor que delta. Então, pronto. Isso tudo fica estimado por delta sobre x vezes y. E como x e y são maiores ou iguais a 1, certo? Na verdade, é maior ou igual ali. Então, o seu inverso é menor ou igual a 1, que é positivo. E disso, módulo fx menos fy é menor que delta sobre xy, que é menor ou igual que delta sobre 1, que é delta. Ou seja, se tomarmos delta sendo exatamente epsilon, ou seja, basta tomarmos delta igual a epsilon para termos a continuidade uniforme. E com isso, concluímos que realmente aquela função que foi dada ali nesse segundo exemplo é uniformemente contínua. Mais um exemplo. A f no intervalo aberto em 0 e fechado em 2, em R. f de x igual a 1 sobre x. Certo? Obviamente, esta função é contínua no intervalo de 0 a 2, aberto em 0 e fechado em 2. Certo? Porém, ela não é uniformemente contínua. É contínua, mas a continuidade não é uniforme. Vejamos este fato. Solução. De fato. Então, para ε0 igual a 1, que é um número positivo, então, para todo n natural, a partir do 2, maior ou igual a 2, vou tomar delta positivo tal que 1 sobre n fique a menos de delta, fique menor que delta. Isso pode ser considerado. Então, tomando xn 1 sobre n e yn 2 sobre n, temos que ambos pertencem a um intervalo aberto em 0 até 2 fechado, xn e yn. E são tais que a distância entre eles, o módulo de xn menos yn é igual ao módulo de 1 sobre n menos 2 sobre n, por construção, que dá 1 sobre n, que é menor que delta por construção. Certo? Porque 1 sobre n é menor que delta. Porém, mas a distância entre as suas respectivas imagens será quanto? Módulo do f de xn menos f de yn é o módulo de o inverso de 1 sobre n menos o inverso de 2 sobre n. Ou seja, dá n no módulo, vai dar módulo do n menos n sobre 2. Ou seja, dá simplesmente n meios, que é maior ou igual a 1, que é o meu ε0, certo? Ok? Porque o meu ε0 era 1 ali, que é positivo. Ou seja, f não é uniformemente contínua, porque a distância entre as imagens correspondentes deu maior que o ε0 dado. Então, ou seja, esta função f não é uniformemente contínua. Certo? Vamos agora a uma importante proposição. Proposição que vai dar, então, uma maneira de determinar várias funções uniformemente contínuas. Estabelece que toda função que é contínua no intervalo fechado, certo? Ou seja, toda função contínua f no intervalo fechado de AB em R, isto é, vou ser redundante para ficar bem claro, definida em um intervalo fechado. Então, se a função for contínua no intervalo fechado, segue que ela é uniformemente contínua. Então, f é uniformemente contínua. Certo? Isso é um resultado importante. Então, vamos à sua demonstração. Seja f uma função definida no intervalo fechado de A até B em R, então uma função contínua, no sentido clássico, conforme vimos em aula anterior. Por absurdo, suponha que f não seja uniformemente contínuo. Vamos negar isto. Vamos assumir que f não seja uniformemente contínuo. Bom, então vamos negar a definição que demos hoje. Então, significa que existe um ε0 positivo, tal que para todo delta positivo existem x e y pertencentes ao intervalo i, que é o intervalo fechado AB, tais que a distância entre eles é menor que delta, mas a distância entre as suas imagens correspondentes fica maior ou igual a ε0. Mas, certo? Bom, então, essa técnica que a gente usa por absurdo, então, vamos pegar um delta especial do seguinte modo. Para cada n natural, tomando delta igual a 1 sobre n, eu posso pegar vários deltas, então, existirão xn e yn pertencentes ao intervalo fechado AB, tais que a distância entre eles fica menor que delta.
A distância entre xn e yn fica menor que delta, que é 1 sobre n. Porém, né, mas a distância das imagens correspondentes fica maior ou igual a ε0. Bom, como o intervalo I é um intervalo fechado de A até B, e a sequência xn é uma sequência inteiramente contida nesse intervalo, então ela é limitada, esta sequência. Então a sequência xn é limitada. Se ela é limitada, o que a gente tem que pensar imediatamente? O teorema de Bolzano-Weierstrass. Assim, pelo teorema de Bolzano-Weierstrass, que no nosso curso nós adotamos a abreviatura TBW dessa forma, segue que existirá uma subsequência xnk da sequência xn que será convergente. Digamos, então, por exemplo, que essa subsequência xnk convirja para C, por exemplo, converge para um valor C. Como xnk está entre A e B, inclusive eles, as extremidades, segue que esse ponto C, esse ponto limite, pertence ao intervalo fechado de A até B. Mas a distância entre esses dois, xnk e yk, o módulo dessa diferença, fica menor que 1 sobre nk, e isso converge para zero. Então, a subsequência yNk também converge para C. Ou seja, temos que a sequência yn, que também é limitada no intervalo fechado AB, ele tem uma subsequência yNk que é convergente e converge para o mesmo C que a xnk convergia, certo? Certo? Para o mesmo C pertencente ao intervalo fechado de A até B. Bom, então o que nós tiramos daí? Tiramos então que nós temos duas subsequências, xnk, que converge para C, e yNk, que também converge para C. E devido à continuidade da f, porque a gente está supondo que f é contínua, e no sentido simples, certo? Isso por hipótese. Então segue que f de xnk convergirá para f de C, e f de yNk também convergirá para f de C. E isto é um absurdo, certo? Que é um absurdo. Por quê? Porque a distância entre as suas imagens teria que ser maior ou igual que ε0. No entanto, a distância das suas imagens vai ir para zero pelas convergências acima. Logo, f de fato é uniformemente contínuo. Bom, isso conclui essa proposição. Quem fizer uma observação, quem fizer análise real 2 e quando estudar a integrabilidade, a Riemann, funções Riemann integráveis, vai precisar provar que toda função contínua no intervalo fechado é integrável. E a base dessa prova é usar esta proposição que acabamos de provar, a qual carece do conceito de continuidade uniforme. Por isso que não se costuma provar esse resultado que eu enunciei lá no estudo de integrais, que toda função contínua no intervalo fechado é integrável, porque precisaria do conceito de continuidade uniforme. Isso só é dado na análise, certo? Quem fizer a análise real 2 vai ver essa demonstração também. Uma observação que é interessante colocar aqui, note que na demonstração acima, se o intervalo não fosse fechado, então C, obviamente, poderia não pertencer ao intervalo. Então, C poderia não pertencer ao intervalo. E, então, nós não poderíamos usar a continuidade da F. Certo? Por quê? Porque, neste caso, nós teríamos que a subsequência xnk convergindo para C. Mas não teria sentido algum escrever que f de xnk converge para f de C. Esse é o detalhe. Não teria sentido escrever que f de xnk converge para f de C. Por quê? Porque não existiria f no ponto C. Certo? Só esse fato importante para observar ainda referente à prova acima. Bom, mais uma proposição. Se f definida de I em R é uma função uniformemente contínua em I, onde I é um subconjunto, posso pensar num intervalo, em R, e se xn, onde n é natural, for uma sequência de Cauchy em I, então a sequência das imagens correspondentes, ou seja, a f de xn, n, é uma sequência de Cauchy em R.
Veja, xn é uma sequência de Cauchy em I, porque a função está definida em I, certo? Pega elementos em I. E f de xn vai para R, então é uma sequência em R, a sequência das imagens. Vamos à demonstração. Como f é uniformemente contínua em I, estamos supondo isto, então significa que, usando a definição de continuidade uniforme, para todo epsilon positivo, existirá um delta positivo, que é universal, tal que para quaisquer x em y, tais que a distância entre x e y fique a menos de delta, isso implica que a distância das imagens correspondentes fique a menos de epsilon. Certo? Bom, tome xn uma sequência qualquer de Cauchy em I. Bom, se é uma sequência de Cauchy em I, então significa que existirá um n0 natural, certo? Tal que para quaisquer m e n maiores que n0, maior ou igual, veja que x menos y menor que delta, referente a i. Então, xm menos xn no módulo fica menos de delta. E, pela continuidade uniforme, segue que, então, a módulo da f de xm menos f de xn fica menor que epsilon, sempre que m e n forem maiores ou iguais a n0. Ou seja, a sequência das imagens f de xn, onde n natural, contida nos reais, também é uma sequência de Cauchy, como nós queríamos mostrar. Com isso, a gente conclui a prova dessa proposição. Bom, no que segue, vamos apresentar o conceito de função de Lipschitz, que será também vital para obter continuidade uniforme. Definição. Dizemos que uma função f definida no intervalo i para r é uma função de Lipschitz, se escreve assim, Lipschitz, se existir um m positivo, tal que para quaisquer x e y pertencentes a i, vai valer a seguinte desigualdade: módulo do f de x menos f de y menor ou igual a m vezes módulo de x menos y. Esta constante m positiva chama-se constante de Lipschitz, certo? Vejamos aqui alguns exemplos ilustrativos. O primeiro exemplo, número 1, a função f de r em r, f de x igual a seno de x. Eu afirmo que ela é de Lipschitz. De fato, dados x e y quaisquer pertencentes aos reais, nós temos que módulo da f de x menos f de y é igual ao módulo do seno de x menos seno de y. E pela transformação de diferença em produto, que já vimos lá na continuidade, vai dar módulo de 2 seno de x menos y meios vezes cosseno de x mais y meios. Ou seja, 2 vezes o módulo do seno de x menos y meios vezes o módulo do cosseno de x mais y meios. Bom, como o módulo de um seno de um argumento alfa é sempre menor ou igual que o módulo de alfa para todo alfa, isso vem do cálculo, e o módulo do cosseno de alfa é menor ou igual a 1, segue que podemos obter a seguinte estimativa: módulo do f de x menos f de y, que deu aquela igualdade ali, a primeira parte fica estimada por módulo de x menos y sobre 2, e o cosseno fica estimado por 1, ou seja, vai dar menor ou igual que 2 vezes módulo de x menos y sobre 2, que dá simplesmente módulo de x menos y. Então dá menor ou igual ao módulo de x menos y, a diferença das imagens do módulo. Logo, f de fato é de Lipschitz, com a constante de Lipschitz, nesse caso, m igual a 1. Vejamos um segundo exemplo. A f definida no intervalo fechado em 0 a mais infinito aberto em R, f de x igual a raiz quadrada de x. Eu afirmo para vocês que esta função não é de Lipschitz. Bom, por que não é? Nós desconfiamos disso, pois se f fosse de Lipschitz, se ela for de Lipschitz em I, então existe um m positivo, tal que para quaisquer x e y em I, módulo do f de x menos f de y menor ou igual a m vezes o módulo de x menos y. E então, o módulo do f de x menos f de y sobre x menos y é menor ou igual a m. Se a função tiver derivada, veja, isto aqui, se eu fizer um limite quando x tende a y, isso nos fornece o módulo da derivada da f, módulo da f' de y, digamos. Isto é, se a função f é de Lipschitz, isto nos dá um certo, vamos chamar assim, controle, entre aspas, nas inclinações das retas tangentes ao gráfico de f. E no caso, certo? E no caso da função f de x igual a raiz quadrada de x, no intervalo fechado em 0 a mais infinito, nós temos que, em aspas,
perto do zero, as inclinações são muito, vou pôr em aspas também, muito fortes. Vou fazer aqui um desenho para vocês entenderem. Pegar uma régua aqui, desenhar aqui os eixos, o horizontal, o x, o vertical, o y. Vamos botar aqui. E digamos que o gráfico raiz quadrada de x é essa metade de parábola aqui, né? Raiz de x. Agora veja, perto do zero, veja bem, essa inclinação é muito forte, olha ali, ó. Deu até para ver na régua, ela dá o ângulo, inclusive, né? Vocês podem ver ali. Aqui eu estou pegando essa de 77 graus. É muito forte, certo? Está muito perto de uma reta vertical ali, certo? Então isso caracteriza que ela não deve ser de Lipschitz, que eu começo a perder controle nas inclinações perto do zero. Zero que é o problema. Então voltamos ao exemplo. A f do intervalo fechado em zero mais infinito em r, f de x igual a raiz quadrada de x. Por absurdo, então, se f fosse de Lipschitz, vamos assumir que seja de Lipschitz, então significa o quê? Que existiria um m maior que zero, tal que para quaisquer x e y, no intervalo de fechado em zero a mais infinito aberto, nós teríamos que o módulo do f de x menos f de y seria menor ou igual que m vezes o módulo de x menos y. Em particular, vou tomar perto do zero. Então, vou pegar o x sendo zero e y sendo 1 sobre n. Vejam que quando n é grande, o y é perto do zero também. Certo? Onde n é natural. Bom, dessa forma, nós temos que o módulo do f de x menos f de y vai dar o módulo do f de zero menos f aplicado em 1 sobre n. Ou seja, raiz quadrada de zero menos raiz de 1 sobre n. Que vai dar simplesmente 1 sobre raiz quadrada de n. Dessa forma, né, logo, nós temos então que módulo do f de x menos f de y menor ou igual que m vezes módulo de x menos y implicará em, no nosso caso em especial, 1 sobre raiz quadrada de n menor ou igual que m vezes módulo de 0 menos 1 sobre n, que dá m sobre n. E então nós teríamos o quê? Arrumando ali, n sobre raiz de n é menor ou igual que m, ou seja, raiz quadrada de n é menor ou igual que m para todo n natural. Ou seja, n é menor que m ao quadrado para todo n natural. Em outras palavras, nós teríamos que o conjunto n dos números naturais, ele fica limitado superiormente. Isso é um absurdo, certo? O m ao quadrado seria uma cota superior para ele. Por quê? Porque R é completo e, além disso, é arquimediano, certo? Logo, f não é de Lipschitz nesse caso, certo? Então vamos à importante proposição que eu prometi para vocês, que envolve função de Lipschitz e continuidade uniforme. Então, proposição. Se f definida de I em R for de Lipschitz, então esta f é uniformemente contínua. Às vezes pode ser mais fácil mostrar que a função é de Lipschitz do que ser uniformemente contínua. Então será uniformemente contínua. Vamos à demonstração. Seja f de I em R uma função de Lipschitz, com uma constante de Lipschitz, m maior que zero. Bom, assim, dado epsilon positivo, como f é de Lipschitz, temos então que, para quaisquer x e y pertencentes a I, o módulo do f de x menos f de y fica menor ou igual que este m vezes módulo de x menos y. E vou tomar então um delta do formato epsilon sobre m. Assim, para quaisquer x em y e i, tais que equidistam entre si um do outro a menos deste delta, nós vamos ter que módulo do fx menos f de y é menor ou igual que m vezes o módulo de x menos y, porque é de Lipschitz. Que é menor que m vezes delta, porque é estimada por delta, o módulo de x menos y. E delta é epsilon sobre m, então m é epsilon sobre m, que simplifico, dá epsilon. Portanto, f é de fato uniformemente contínua, concluindo assim a prova desta proposição, desta importante proposição. Friso isso para vocês. Bom, um exemplo final, a função f de r em r, dada por f de x igual a seno de x, esta função é uniformemente contínua. Por quê? Porque nós mostramos anteriormente que ela é de Lipschitz. Então, pronto. E, para encerrar o curso, uma observação final sobre este assunto, nós provamos acima a proposição que estabelece que a seguinte implicação: se f é de Lipschitz,
F é uniformemente contínua. A recíproca, no entanto, é falsa, ou seja, se F é uniformemente contínua, não implica que F seja de Lipschitz. E aí, para pensar, ou melhor, pense em um exemplo. Na lista de exercícios final, tem exemplos para isto, certo? Então, espero que todos tenham aproveitado e apreciado nosso curso de análise na reta. E aqui, então, encerramos o nosso curso. Bons estudos e até a próxima!